Olá, crianças! E aí, vamos mais uma vez brincar um pouquinho com a nossa geometria espacial. Geometria esta que está em grande fase na prova do vestibular do Enem. O assunto hoje que nós vamos observar é pirâmide. Bem, lembrando o que é pirâmide, para isto, antes de mais nada, nós vamos falar um pouquinho a respeito da competência e habilidade que o Enem cobra no vestibular em relação à geometria espacial. Nos acompanhe. Enem, competência e habilidades. A competência de área 2 fala em utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Na habilidade 7, ele pede para identificar características de figuras planas ou espaciais. É o que vamos fazer hoje com pirâmide. Habilidade 8, resolver situação-problema, que envolve conhecimentos geométricos de espaço e forma. Também iremos utilizar esse conhecimento, essa habilidade, na questão que iremos resolver. Habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então, a pirâmide no Enem, ela pode ser abordada utilizando algumas figuras arquitetônicas. Nós temos aí uma imagem que traz um pouco a ideia da pirâmide. Como também nós temos as nossas benditas pirâmides que vimos lá no Egito. Como trazer também para a nossa realidade algo mais moderno, as plataformas de petróleo. Então podem ser questões abordadas no Enem utilizando imagens dessa natureza. Como no último Enem, apareceu algumas questões que falavam sobre velas. Então observe aí uma vela no formato de uma pirâmide. Desde já, eu chamo a sua atenção para que você possa utilizar as suas habilidades junto com o seu conhecimento de geometria espacial no tópico de pirâmide, cilindro, cone, esfera, através dessas imagens, as imagens do nosso dia a dia. Então vamos para o nosso assunto? Pirâmide, um dos assuntos que tem grande tendência para cair no vestibular do Enem. Nos acompanhe. Introdução. A pirâmide é o sólido obtido pela união dos pontos de um polígono qualquer situado no plano com um ponto fora desse plano, onde temos o vértice, que é justamente o ponto que se encontra fora do plano alfa. A união dele para com todos os pontos do polígono forma a pirâmide. Dentre tais elementos, temos também a aresta lateral, que é a união do vértice do polígono da base com um ponto fora do plano. A altura é a distância entre o ponto fora do plano para com o plano. A base da pirâmide é o polígono situado no plano alfa. A aresta da base é o lado do polígono da base, é o lado da figura plana que se encontra no plano alfa. E por último, nós temos a nossa face lateral, que é o triângulo formado por duas arestas laterais e o lado do polígono da base. Mais uma vez, aluno, quero chamar a sua atenção para essa face lateral. É um dos tópicos mais pedidos em pirâmide, pois trata da área do perímetro de um triângulo. E nós vimos na nossa aula de geometria plana, em triângulos, que nós temos 7 fórmulas especiais para tal. A partir deste ponto, vamos agora observar a classificação das pirâmides. Classificação da pirâmide. A pirâmide pode ser classificada em reta, oblíqua ou regular. A pirâmide é dita reta quando a projeção do ponto sobre o polígono da base coincide com o centro do polígono. A pirâmide será dita oblíqua quando a projeção do ponto sobre o polígono da base não coincide com o centro do polígono. E a mais importante classificação é a pirâmide regular. É a pirâmide reta cuja base é um polígono regular. Ou seja, toda pirâmide regular ela é reta e não oblíqua. Em seguida, vamos falar um pouco sobre a nomenclatura da pirâmide. A pirâmide recebe o nome de acordo com a sua base. Pirâmide triangular, a base
é um triângulo, podendo ser equilátero, isósceles, escaleno, qualquer tipo de triângulo. Pirâmide quadrangular. A base é um quadrado, a base é um quadrilátero, na verdade, um paralelogramo, todo e qualquer polígono de 4 lados. Pirâmide hexagonal. A base é um hexágono e assim por diante. Crianças, hoje vamos focar também em um dos tópicos que está sendo deixado de lado em muitos vestibulares. Só que o Enem vem trazendo isso à tona. São os elementos importantes para a aplicação de uma pirâmide irregular. E é isso que nós vamos ter que observar. Como encontrar a face lateral dessa pirâmide irregular? Quais são os elementos dessa pirâmide irregular? Então vamos nos aprofundar um pouco mais no tópico de pirâmide regular. Nos acompanhe. Elementos e relações numa pirâmide regular. Na pirâmide regular, convém destacar as seguintes relações. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Esse G é a altura da face da pirâmide. Esta face da pirâmide não é nada mais nada menos que um triângulo isósceles, no mínimo, podendo ser ele também um triângulo equilátero. O H é a altura da pirâmide. E este M é conhecido como apótema da base. E aí nós temos que lembrar que o apótema de um polígono regular é o segmento que sai do centro e intercepta o ponto médio do seu lado. Vimos isso em geometria plana. Próxima relação. Aresta ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o raio da circunferência circunscrita ao quadrado. Terceira relação importante. A aresta lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade do lado da base ao quadrado. Observe que esta relação ela é vista pelo triângulo VMB. Ele é muito nítido e claro na sua aplicação pitagórica. Em seguida, a última relação. Raio da circunferência circunscrita ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a aresta da base sobre 2 ao quadrado. Esta relação pitagórica é vista no triângulo OMA do polígono da base. Mas dentre todas as 4 relações, o aluno tem que prestar muita atenção na relação G ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o apótema ao quadrado. Aluno, você deve observar que esta relação métrica ela é de suma importância, pois é ela que vai fazer a sua diferença na questão da prova do Enem. Geralmente, Pitágoras resolve tudo, então temos que ficar observando qual vai ser a nossa finalidade, e esta é importante. G ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais a altura ao quadrado. Não esqueça dessa relação nessa prova do vestibular do Enem. Bem, vamos dar mais continuidade. Vamos falar um pouco mais sobre essa pirâmide, um sólido que realmente transforma toda a geometria. A área da pirâmide, como encontrar? Fazendo sua área da base, sua área lateral. Como devemos fazer isso de acordo com os sólidos anteriores? Então, venha comparar conosco. Observe as próximas relações de área e volume de uma pirâmide. Área. Área da face lateral. Em uma pirâmide, a face lateral é um triângulo no mínimo isósceles, onde nós temos como base L, que é a aresta da base. A altura desse triângulo, G, conhecido também como apótema da pirâmide. Então, como a área de um triângulo é dado por base vezes altura sobre 2, nós teremos que a área de uma face de um triângulo lateral é LG sobre 2. Área lateral da pirâmide. A área lateral da pirâmide vai ser dada através da soma de todas as áreas das faces. Como todas as faces serão congruentes, pois estamos tratando de uma pirâmide regular, nós temos N vezes a área da face. Em outras palavras, N vezes LG sobre 2, onde este N refere-se ao número de lados do polígono da base. Área total de uma pirâmide.
A área total da pirâmide é dada pela soma da área da base com uma área lateral. Observe que na pirâmide temos uma base. Já no prisma, nós teríamos duas. Então, falando da área do prisma com a área da pirâmide, a única diferença é esta, que no prisma, a área total, nós teríamos 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já a pirâmide, nós temos a área da base mais a área lateral, pois ela só tem uma única base. Em seguida, vamos observar o volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide qualquer é igual ao produto da área de sua base por sua altura, isto multiplicado por 1/3. Ou seja, o volume de uma pirâmide é o mesmo que 1/3 do volume de um prisma. E aí nós teremos volume, área da base, vezes altura, sobre 3. Aluno, quando aparecer na prova do Enem uma questão envolvendo pirâmide, pode ter certeza que ou ela vai cobrar o volume ou ela vai cobrar a sua área. Então, essas duas relações de área e volume é de suma importância para o teu desempenho no Enem. Vamos dar continuidade falando agora um pouco mais sobre semelhança, pirâmide de semelhança. O que é que acontece? Vejam conosco. Pirâmide semelhante. Ao passarmos um plano beta paralelo a um plano alfa, esse plano intercepta a pirâmide dividindo em duas porções. A pirâmide menor, de altura D, e o tronco de pirâmide, de altura H-D. Observe algumas relações que podemos ter de proporcionalidade. Podemos dizer, a área da base da pirâmide maior está para a área da base da pirâmide menor, assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor. Só que temos que elevar a altura ao quadrado, porque estamos igualando área com altura, ou seja, área bidimensional, altura unidimensional. Então fica em desequilíbrio. Por isso que nós temos que elevar ao quadrado a altura. Da mesma forma, procedemos com o volume. Volume da pirâmide maior está para o volume da pirâmide menor. Assim como a altura da pirâmide maior está para a altura da pirâmide menor, elevado ao cubo. Trata-se de tridimensionalidade. Podemos também fazer uma proporcionalidade entre área e volume, fazendo a área da base maior pela área da base menor elevado ao cubo, assim como o volume da pirâmide maior está para o volume da pirâmide menor elevado ao quadrado. Desta forma, nós vamos ter a sexta potência e vamos conseguir fazer esta igualdade. Ainda em pirâmides semelhantes, vamos relembrar um pouco o tronco de pirâmide de bases paralelas. Observe que este tronco ele é obtido quando passamos um plano interceptando a pirâmide. Teremos a parte superior, uma pirâmide menor, e a parte de baixo, o tronco de pirâmide. Sua área total. A área total é o mesmo que a área lateral do tronco, que é calculada através de trapézios isósceles, mais a área da base maior, mais a área da base menor. E um tópico interessante para vestibulares militares é o volume. Note que o plano, ao interceptar, dividiu a pirâmide em duas partes. Superior, uma pirâmide, e a parte inferior, um tronco de pirâmide, como havíamos falado. O volume do tronco é muito importante. Neste volume, o aluno observa que ele tem que encontrar a altura do tronco, este H refere-se à altura do tronco, esta área da base maior, mais a raiz quadrada da área da base maior pela menor, mais a área da base menor. Já a área lateral e a área total, ela é dada através dos semiperímetros e dos apótemas. Apótema do tronco, onde nós temos M', e o apótema da base, apótema do polígono, onde nós vamos ter o M e o Mzinho. Então vejam que a área lateral é dada através de semiperímetro da base maior mais semiperímetro da base menor, multiplicado pelo apótema do tronco. A área total é a soma da área lateral mais a área da base maior com a área da base menor. Desta forma, concluímos o tópico de pirâmide. E para reforçar um pouco mais e verificar
mais ou menos qual seria a sua aplicabilidade no Enem, vamos resolver uma questão típica, característica do Enem. Venham conosco. Um técnico agrícola utiliza um pluviômetro na forma de pirâmide quadrangular para verificar o índice pluviométrico de uma certa região. A água, depois de recolhida, é colocada em um cubo de 10 centímetros de aresta. Se, na pirâmide, a água atinge uma altura de 8 centímetros e forma uma pequena pirâmide de 10 centímetros de apótema lateral, então a altura atingida pela água no cubo é de quanto? Bem, observamos que temos uma pirâmide invertida, cuja base é um quadrado. E aí notamos que a altura que a água vai atingir é de 8 centímetros dentro desta pirâmide. Notamos que o apótema da base e o apótema da pirâmide vai valer 10 centímetros. Agora anotem, é o apótema que contém a água. Utilizando Pitágoras, iremos encontrar o cateto medindo 6 centímetros, ou seja, o apótema da base mede 6 centímetros, logo o lado do quadrado medirá 12. Então, com isto, nós teremos que o volume de água no pluviômetro será de volume é igual à área da base vezes a altura sobre 3. Ou seja, área da base, área de um quadrado, 12 ao quadrado, vezes 8, que é a altura da água que se encontra no pluviômetro, dividido por 3, resultando em 384 centímetros cúbicos. Desta forma, teremos um cubo que possui dimensões 10, 10, e a altura seria 10, só que ele quer saber o nível d'água quando colocarmos esta água do pluviômetro dentro do cubo. Então, o que sabemos é que este volume, 10 vezes 10 vezes H, tem que dar 384 centímetros cúbicos, ou seja, o volume de água no cubo é 384 centímetros cúbicos. Só que neste caso nós temos o volume de um paralelepípedo, que é dado pelo produto das 3 dimensões. 10 vezes 10 vezes H igual a 384. A altura atingida pela água no cubo corresponderá a 3,84 centímetros, resultando na alternativa C. Aluno, observe que pirâmide não é um tópico complicado. Ele é fácil, mas para isso você vai ter que ter uma afinidade com Pitágoras, porque como a pirâmide tratada é regular, nós vamos sempre precisar muito de Pitágoras para ela. Então, nos veremos na nossa próxima aula. Até lá!